Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos falar um pouco sobre mercado e programação em 2023. Essa matéria me chamou a atenção. é, Inclusive, eu acho que eu recebi ela pela newsletter do Felipe Deschamps. Não sei quem conhece ela. Mas basicamente é o seguinte: a gente tem uma escola de tecnologia, que é a Tribe, fazendo uma análise de mercado, explicando que carreira seguir, ou dando um norte para quem precisa entender um pouco mais sobre isso, recentemente agora em 2023, né? Aí eles vão explicar isso aqui, eu vou deixar o link aí para vocês acompanharem. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: uma pessoa que está entrando no mercado agora, ela realmente tem dificuldade de entender que caminho vai seguir, ou que faz cada uma das funções barra é, tipos de atribuições ou tarefas na área de tecnologia, né? Você vai ter analista de sistema, vai ter programador, vai ter desenvolvedor, vai ter analista de teste, analista de projeto. Quer dizer, projeto pode ser mais genérico, mas você vai ter vários, como é que eu posso dizer? Você vai ter várias funções. Acho que essa é a palavra mais certa. Você vai ter várias funções diferentes para executar no decorrer, na distribuição do projeto ou do programa em si. E isso também algumas vezes se mistura com o nome do curso em si que o cara está fazendo, né? O cara pode estar fazendo, sei lá, sistemas de informação, que é o curso que atualmente é mais difundido e mais genérico, e aí ele vai sair da faculdade como bacharel de sistemas de informação. Mas outros cursos que são mais antigos e que, enfim, ainda estão disponíveis para quem vai cursar em universidades mais tradicionais é o cientista da computação, aquela pessoa que se forma em ciências da computação. Mas os dois, essas duas pessoas, elas vão poder se auto-intitular de analista de sistemas, porque o analista de sistema tem a ver com, tem um pouco a ver, né? Ele é classificado com isso aqui, ó. O que é necessário para se estudar uma análise de sistema? Ele tem a ver também com isso aqui, ó. É, o que faz o analista de sistema no dia a dia? Então, ele vai integrar sistemas informatizados, né? É, o que que isso aqui quer dizer? Ele é capaz de ver um sistema de um lado e ver um outro sistema do outro e dar uma solução de integração, ou seja, ele mesmo construindo uma API como programador barra desenvolvedor, ou seja, ele adquirindo uma API de terceiro que consegue comunicar entre os dois sistemas, certo? Ou então ele pode ser um cara que presta suporte e por aí vai. A ideia não é destrinchar esse artigo, mas é dizer que esse analista de sistema, nesse momento inicial aqui dessa explicação, tem muito a ver com isso aqui. Se o cara é um cientista da computação ou não. E isso é até. Esse valor médio por mês, ele está muito relacionado também com onde essas pessoas se alocam hoje. Tem muitos cientistas da computação que o cara se aloca como engenheiro de uma grande Big Tech dessa ou algo parecido, e esse salário aqui não vai estar condizente com isso. Não, muitos analistas de sistemas vão estar formados em sistema de informação, ou às vezes até em uma outra carreira, tipo administração, ou às vezes não estão formados, e o indivíduo ele atua como analista de sistema. Então, enfim, o, o artigo ele tenta dar o norte, ele se baseia em dados, né? Eles vão explicar aqui que eles fizeram uma pesquisa, vão falar sobre um linguajar mais moderno aqui, que é desenvolvedor back-end, desenvolvedor front-end, que aqui no caso ele vai chamar de programador, vai tá mais ligado com a parte de front-end aqui, certo? Não estou dizendo que é exatamente isso, mas ele vai falar sobre isso, e depois ele vai falar sobre a Tribe, como isso se encaixa. Mas o que me chamou a atenção sobre esse artigo em si é a forma como eles tentam, como é que fala? Destrinchar isso para quem está entrando agora no mercado. Imagina que o cara está entrando na faculdade, precisa escolher um curso, ou mesmo que não queira entrar na faculdade, está querendo escolher um curso para fazer desses online, curso livre, que é totalmente válido, e ele quer dar um norte para a pessoa, e tá certo. Então, junto com isso, eu também recebi essa outra notícia aqui, ó. É, que Java, JavaScript e Python são as linguagens de programação mais procuradas, né? É, top demanded. Acho que tem um ranking aqui nessa notícia, deixa eu ver. Ó, bom, meu inglês é horrível, mas basicamente ele está falando aqui, ó, também é percebido o estado de
de contratação em tecnologia em 2023, né? No relatório em questão aqui, que ele vem citando aqui, ó, esse relatório aqui, certo? É, deixa eu ver se eu acho a informação aqui, ó. 59% dos desenvolvedores não têm um curso universitário, né? Em ciências da computação, né? É, era essa informação relevante. É, o que não é demérito para ninguém não ter isso, mas eu também aconselho que vocês vejam com mais detalhes essa matéria, eu vou colocar ela lá. Mas aí o ponto é: JavaScript, Java e Python são linguagens o Python é bem mais novo e tem muito material por aí para se estudar, mas ainda assim são top demanded, ou seja, você vai se colocar no trabalho de mercado de uma maneira fácil. O que vai depender se você consegue passar por uma prova de seleção ou não é a sua capacidade de resolver problemas. Né? Por isso que o pessoal acaba falando, é bom saber matemática e tal, e de fato mas a lógica, não só a lógica matemática, mas a lógica vai resolver muitos desses problemas. É, e aí, juntando, eu acho que eu li na mesma semana essas duas matérias aí, né? Essa aqui é do dia 14 de janeiro, eu nem me lembro quando é que é essa aqui. É do mesmo dia, será? Deixa eu ver aqui. Não tem data fácil aqui. Em algum lugar deve ter essa data. Então, quando eu vi essas duas, eu juntei essas duas informações, eu pensei assim, poxa, beleza. Para alguém que tem alguma noção de onde a pessoa quer ir, ela vai fazer um curso, seja ele livre desses da internet, como a Tribe, a Lura, ou ele vai para a faculdade, ou ele faz os dois, e por aí vai. Mas ainda assim tem gente que não tem um tipo de orientação e tal. Então, a minha ideia aqui é dar algum norte de orientação em relação a isso. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu sou programador .NET há muitos anos, e gosto muito da linguagem C Sharp, que é a que eu uso no meu dia a dia, apesar de saber outras e por aí vai. Então, eu fui no LinkedIn e fiz uma busca rápida. É, eu fiz a seguinte busca. Eu quero uma vaga de emprego que usa C Sharp no Brasil. Ela provavelmente está desatualizada, está aberta aqui há algum tempo, e a gente vai encontrar aqui especificamente C Sharp, né? Porque uma vaga para C Sharp, apresentada, ela pode ser apresentada de formas diferentes. Ela pode ser apresentada, a tecnologia que vai estar na vaga vai estar como ASP.NET, .NET Core, e na verdade ele não quer o .NET Core, ele quer o C Sharp, porque o .NET Core é o framework que vai ser distribuído na determinada arquitetura que já está pronta. Você tem que saber, na verdade, é C Sharp. Então pode ter muito mais vagas do que essas aqui, certo? Porque essas aqui são aqui explicitamente estão pedindo C Sharp. Então, aqui a gente encontra no Brasil 6.700 vagas em aberto. Essa pesquisa aqui eu acho que fiz ontem ou antes de ontem, alguma coisa assim. Então, é um número significativo. E aí você vai encontrar, se você quiser um direcionamento, você vai encontrar a informação com essa primeira matéria dizendo que o C Sharp vai ser usado basicamente não, mas fortemente em back-end, certo? Mas o que não deixa de ser verdade. E, enfim, basicamente, se você souber C Sharp, você consegue escrever código de back-end, se você tiver banco de dados, você consegue implementar um back-end, o que é verdade, totalmente verdade. Mas você acaba tendo vários outros tipos de arquitetura que não estão limitadas a back-end e front-end, usando C Sharp, como criação de batch, né? Programas batch, programas que vão rodar em segundo plano, execução de rotinas, como as que o Python resolve muito bem, também dá para fazer em C Sharp, com Selenium e por aí vai. Então aqui a gente tem o cenário do Brasil e aqui a gente tem o cenário do mundo, porque agora com o advento do trabalho remoto, do trabalho híbrido, a gente encontra vagas de C Sharp no mundo todo. Então 350 mil de vagas precisando de C Sharp. Obviamente que várias delas vão solicitar inglês ou uma segunda língua, né? Mas aí nesse caso, tem as vagas que precisam de pessoas que falam português para fazer algum tipo de integração. E mesmo assim, se você tem facilidade com língua, você pode se candidatar a qualquer uma delas. Bom, a ideia é retomar algumas listas que a gente tem aqui no decorrer do ano, mas eu tentei organizar algum conteúdo baseado naquilo que a gente já tem. Se você está chegando aqui agora, ou se você quer tentar se organizar, ou quer revisar, ou quer começar de novo, ou quer começar agora, eu sugiro essa playlist aqui do nosso canal. Essa playlist básico, ela vai dizer
ela vai dizer para você algumas coisas iniciais sobre ambiente e inícios de exemplo de aplicação, coisas iniciais que é interessante saber, que você vai mexer com lógica matemática e tal, e aqui a gente vai ter 4 específicas sobre SQL Server, certo? Para dar um início nessa comunicação aqui. Junto com ela, você vai encontrar essa aqui de dicas. Essa de dicas aqui vão ter algumas coisas mais práticas, mais diretas, consequentemente, não deixam de ser básicas. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, uma parte de comunicação com o banco de dados, uma parte de leitura de texto, trabalhando com pastas e arquivos do Windows. Aí aqui já tem uma parte de automação, muito parecida com o que o Python faz, mas aqui a gente está fazendo em C Sharp e usa a mesma biblioteca lá no Python, usa o Selenium, aqui usa o Selenium também. Tem uma específica para o SQL, à medida que for surgindo é, outros vídeos relacionados a banco a gente pode incluir aqui. E tem a que eu iniciei de tudo, né? Que é a construção de um pet shop para você vender para um pequeno pet shop. A ideia de criar um produto na prática que você possa usar e vender para um pequeno pet shop ou algo parecido no seu bairro, ou algo assim, que inclusive parou aqui no meio do caminho. Acho que tem até uma aula 10 que está fora da. Não me lembro, mas tinha uma que estava fora da playlist. Alguém alertou. Enfim, e eu parei aqui num ponto relativamente chato para mim, que tinha que mexer com layout, eu não sou bom, e aí acabou que eu dei uma esfriada nessa playlist, mas eu vou voltar com ela e vou finalizar esse projeto aqui. Mas é isso, a ideia era dar um direcionamento, dizendo que você tem como se organizar sim, tem conteúdo gratuito pela internet, e aqui, do conteúdo que a gente já tem, dá para dar um direcionamento de como é que seria iniciar essa programação em C Sharp. Então, para 2023 tem muito espaço ainda para crescer em tecnologia e dá para focar em C Sharp. Tem espaço de mercado para C Sharp, tem vaga para C Sharp e tem como você se direcionar para o .NET, para o C Sharp, para qualquer outra tecnologia que esteja dentro do .NET Framework, agora no início de 2023 e achar algo interessante para você. E é isso. Um bom 2023 para todo mundo. Que Deus abençoe vocês. Um abraço.